Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A violência contra a mulher é tema da nossa reportagem especial de hoje. Um ex-marido agressor foi o motivo de o TRF da Primeira Região garantir a uma servidora, ainda em estágio probatório, a remoção para outra cidade. Juízes federais estão discutindo a igualdade de gêneros na magistratura. A juíza Daniele Maranhão integra a comissão criada pela Associação dos Juízes Federais, a JUF. Ela conversou com a gente sobre o tema. É o que você vê agora no Inteiro Teor. Aqui no Brasil, a taxa de feminicídio é a quinta maior do mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde. Os números são alarmantes e só no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher recebeu mais de 1 milhão de denúncias de violência física, mental e cárcere privado. Para tirar uma mulher dessa estatística, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu a uma servidora pública da Bahia o direito à remoção para trabalhar em outra cidade e ajudar a livrá-la do ex-marido agressor. Eu me sentia muito frágil, muito indefesa e confusa de o que está acontecendo, né? Eu me sentia realmente, será que eu estou enlouquecendo? Será que está acontecendo? Isso não pode estar acontecendo, isso não é aquela pessoa que eu conheci, isso não é a mesma pessoa. Você está bem? Vamos procurar uma terapia, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui, né? Ao mesmo tempo, era um medo, né? O que é isso? O que ele pode, de fato, fazer comigo? O relato é de uma jovem que prefere não ser identificada. Ela carrega na memória muito sofrimento. E a violência veio de quem menos esperava, do próprio companheiro com quem teve um filho. Eles já não estão mais juntos, mas na época, segundo ela, a situação era desesperadora. Fiquei na frente da porta. Nisso ele ficou extremamente alterado, começou a chutar tudo, esmurrar, para que eu ficasse com medo, saísse da porta, jogar objetos, a gritar, a xingar, meu filho chorando, assustado, ele me pega no pescoço para me enforcar, e aí eu me esquivo e falo, ok, você pode ir embora. Ela decidiu sair de casa com o filho ainda bebê e mudou até de cidade. Abriu mão de tudo o que tinha para fugir da violência. São milhões de brasileiras em situações parecidas. Só em 2016, a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, realizou 1.133.345 atendimentos. Essa central recebe denúncias de violência, reclamações sobre serviços de atendimento à mulher e orienta também sobre os direitos e legislação vigente. Apenas no ano passado foram mais de 94 mil atendimentos por mês e cerca de 3 mil por dia em todo o país. Aproximadamente 71 mil relatos de violência física, 44.630 relacionados à violência psicológica e mais de 6 mil diziam respeito a cárcere privado. A quantidade total foi 51% superior ao número registrado em 2015. A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, centro de apoio em Brasília que recebe e orienta mulheres vítimas de violência, explica por que o número de denúncias tem aumentado. Eu acredito que o aumento tem muito mais a ver com a rede está sendo mais forte, mais protetiva, e aí ela consegue, de fato, ir lá e registrar o boletim de ocorrência porque vê que há um suporte que o próprio Estado vai lhe dar. Né? Então, a Lei Maria da Penha, ela tem 10 anos, né? Ano passado a gente celebrou e realmente foram muitas conquistas, mas ainda tem muita coisa para a gente avançar. O judiciário também avança nessa questão. Na Bahia, uma professora vítima de violência por parte do ex-marido garantiu na justiça o direito à remoção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Barreiras para o campus de Salvador. Ela estava em estágio probatório, mas mesmo assim, já em primeira instância, o pedido foi atendido. O caso chegou ao TRF da Primeira Região e, por unanimidade, a primeira turma manteve a decisão. A relatora desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas explica que a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos impede a remoção durante o estágio probatório, mas neste caso aplica-se outra norma. A lei
8.112 não permite essa remoção, mas a lei da Maria da Penha, a lei 11.340 de 2006, ela prevê no seu artigo 9º uma outra espécie de remoção nos casos da pessoa estar sofrendo ameaças na sua família, né? Que era o caso dela, estava sendo coagida, estava sendo ameaçada, sua filha, a integridade física, psicológica. Aqui no tribunal, nós confirmamos a sentença que já havia sido dada e eu apenas acrescentei que a Constituição Federal tutela o direito à proteção familiar e é isso que nós aqui nos propomos a realizar. Justiça. Em 2015, a Lei 13.104 alterou o Código Penal para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio, e esse tipo de crime entrou na lista dos considerados hediondos. Aqui no Brasil, a taxa de feminicídios é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a 5ª maior do mundo, de 4,8 para 100 mil mulheres. Quem vivencia esse tipo de situação deve denunciar imediatamente. Eu digo para todas as mulheres, não se acovardem. Busquem quem já passou por essa situação. Que nós, que vivemos isso em algum momento, estamos aqui para ajudar todas. Para que nunca mais ninguém passe por isso. Nunca mais. Essa é a nossa missão. Como mulheres que já vivemos isso, sabemos que é pela vida. E a gente vai mudar essa sociedade, vai mudar o sistema e os nossos filhos também farão parte disso. Coragem. Tenham coragem, sabe? A gente não nasce corajoso, mas a gente aprende. Denúncias de violência contra a mulher são recebidas pelo número 180, que é o da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou pelo número 190, telefone da Polícia Militar. A seguir, o Inteiro Teor fala sobre a igualdade de gênero, assunto que está movimentando o país. Acompanhe a entrevista com a juíza federal Daniele Maranhão, que integra a comissão criada pela AJUF para discutir a participação das mulheres no mercado de trabalho e na própria magistratura. Daqui a pouco, não perca! No Brasil, 73,8% dos juízes federais são homens. 26,2% são mulheres. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, começa a se engajar em projetos a fim de concretizar a igualdade de gêneros na magistratura. Para isso, criou uma comissão que conta com a participação da juíza Daniele Maranhão, da Seção Judiciária do DF. Ela conversou com o jornalista Rafael Braga sobre o assunto. Acompanhe. Obrigado, Carlos. Obrigado, doutora Daniele, pela participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço. De dentro do Poder Judiciário, a gente acompanha também essa questão da igualdade de gênero, quer dizer, a diferenciação de mulheres e homens em várias frentes, inclusive no mercado de trabalho. A senhora, como magistrada, tem um olhar clínico também sobre essa situação? O que a senhora observa hoje de dificuldades ou de avanços nesta questão envolvendo gênero? A questão de gênero é uma questão que está em debate, né, na sociedade e, sem dúvida alguma, que ela reflete diretamente a questão dentro do judiciário. Para isso mesmo, nós criamos, né, a AJUF, a nossa Associação de Juízes Federais, criou uma comissão para estudar os números, as dificuldades das magistradas, para observar qual seria a dificuldade que essas pessoas têm, não só de ascender, como de percorrer a carreira da magistratura. A senhora está falando da Comissão de Acompanhamento do Trabalho da Mulher no Judiciário, criada pela Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, composta por várias magistradas. Qual que é o perfil dos participantes dessa comissão, doutor? Bem, o perfil das magistradas, normalmente, além da representação de todas as regiões, nós temos 5 regiões no Brasil, nós temos
magistradas de todas essas regiões representando, né, e trazendo as suas dificuldades, os seus panoramas, as suas visões diferenciadas dentro desses setores. E a finalidade é justamente juntar as ideias que vêm do Brasil inteiro, das dificuldades e das possibilidades de isonomia de gênero. Esses dados, inclusive, poderão subsidiar ações políticas coordenadas pela Associação dos Juízes Federais e também pelos tribunais para melhorar essa realidade da participação da mulher no judiciário, em especial da magistratura, né? Sem dúvida alguma. A finalidade é subsidiar esses movimentos que podem ser não só na magistratura, como fora da magistratura, até porque é uma discussão generalizada, uma discussão nacional. Agora nós estamos falando aqui de participação da mulher no judiciário, mas fora do judiciário, no Poder Executivo Federal, no Legislativo, a realidade também não é muito positiva. Infelizmente, essa questão do gênero é vista com algumas dificuldades lá fora também, não é, doutora Daniela? Muitas vezes, quando se fala de isonomia e de minorias, há sempre um certo preconceito, né, no sentido de que buscamos cotas, de que se quer, de qualquer forma, introduzir pessoas de áreas minoritárias, seja no poder, seja em determinados tipos de trabalho. Essa não é a finalidade. A finalidade da comissão é ver com essa radiografia como fazer para integrar melhor as magistradas, como descobrir o motivo porque elas não procuram tanto a magistratura, como demonstrar a dificuldade das suas remoções e não tão somente considerar a mulher magistrada um sexo frágil que depende de todos os acessórios políticos para crescer dentro da carreira. As dificuldades, então, vão também desde o ingresso na magistratura até para quem já está na magistratura. A senhora citou a questão das emoções, por exemplo. A grande dificuldade é que nós vemos que existe um número muito pequeno de mulheres que entram na magistratura. Algumas pessoas acham que isso não seria necessariamente um problema, porque é uma escolha da mulher entrar ou não. Para a gente, isso constitui num número a ser discutido e debatido e entendido qual que seria o motivo disso. A questão da remoção, ela é uma questão que deve ser tratada de uma forma também isonômica. Ninguém pretende que a mulher tenha uma remoção diferenciada ou tenha algum tipo de vantagem nisso, mas que seja visto de uma forma específica, porque iguais nós não somos. Agora, algum dado, alguma situação específica ou alguma dificuldade verificada por vocês, magistrados da Magistratura Federal, levou à criação dessa comissão, doutora? É uma demanda antiga, né, que foi realizada agora por essa gestão do Dr. Roberto Veloso, que inclusive colocou na pauta da sua campanha esse objeto de estudo. E então a comissão é só a concretização dessa ideia, mas que é um anseio de todos nós, não apenas mulheres, mas homens também, que veem nessa desigualdade algo a ser visto de uma forma diferenciada, com um olhar especial. O trabalho ele está acontecendo mediante reuniões, levantamentos em todas as 4 regiões? Sim, nós nos reunimos, nós fazemos alguns movimentos. No Dia da Mulher nós estivemos juntas, né? E divulgando esse trabalho, porque sem dúvida alguma é importante que as pessoas reconheçam que há um estudo nesse sentido, para que passe a ter uma reflexão social, porque sem se expor essa questão, dificilmente vai haver uma reflexão tanto da sociedade como da classe da magistratura. Bom, e para encerrar, quais são as considerações finais da senhora acerca deste tema? Não uma mensagem para a sociedade, mas as considerações acerca de tema tão importante e também de trabalho tão importante que será realizado por meio dessa comissão, que merece o apoio, né, do jurisdicionado, dos tribunais, enfim, de toda a sociedade. Sem dúvida alguma, o mais importante é que a sociedade se conscientize de que a discussão da questão de gênero, ela é de todos nós. Ela não é apenas das mulheres e não é uma ânsia pessoal da classe ou categoria feminina de ocupar os espaços masculinos, e sim de que haja uma representação da sociedade em todos os setores, da administração, da política, do judiciário. Doutora Daniela, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Inteiro TU. Obrigada a vocês. Agora a gente volta com você, Carlos Rodrigues. Esse foi o Inteiro Teor. Continue com a gente no nosso canal no YouTube e no portal do TRF da Primeira Região. Até o nosso próximo encontro. Tchau.